Pacientes do posto de saúde da Vila Angélica reclamam da falta de pediatra. Até lá a gente fica sem atendimento, sem consulta, tem que esperar. Compras pela internet? Saiba que os cuidados precisam ser redobrados para evitar golpes frequentes. Há poucos dias do carnaval, cresce a expectativa dos comerciantes da região com as vendas para o período. E por falar em folia, Rádio Vanguarda lança concurso de fantasia entre os locutores. Cada um gravou um vídeo pedindo voto. Dá só uma olhada no Thiago Dias de Chapolin. Eu, Thiago Dias. Gente, ó, vote em mim, compartilhe o vídeo. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. O condutor de um rolo compactador que realizava um serviço de pavimentação morreu hoje em Salto, depois que o equipamento invadiu a garagem de uma residência. O repórter J. Abreu, ao vivo, tem mais informações sobre este caso. Boa noite, Jota. Boa noite, Fernando. Boa noite a quem acompanha o Noticidade. O acidente aconteceu perto das 2 horas da tarde. Nós vamos ver imagens do local do acidente. Antônio Mota, de 59 anos, é quem operava o rolo compactador pneumático. É uma espécie de uma máquina que trabalha para compactar asfalto, é uma espécie de rolo compressor que estava sendo usado na obra da prefeitura. O operador perdeu o controle deste equipamento que ficou desgovernado e atingiu uma casa na rua Palma de Ouro, no centro da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos. O homem era funcionário de uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura para fazer os reparos na via. Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima não resistiu aos ferimentos, morreu no local mesmo. A máquina vai passar por uma perícia, ainda não se sabe o que causou o acidente. Ela vai passar por uma perícia na cidade de Tietê, onde fica a sede dessa empresa. 2 mulheres, a mãe e filha, elas estavam na casa no momento do acidente, mas não ficaram feridas essas 2 mulheres. Segundo a empresa que é responsável pela obra, ela vai arcar com a hospedagem, os custos de hospedagem dos familiares da família que habitava essa residência. Segundo as informações ainda, o homem é de São Bernardo do Campo, mas ainda não se tem informações sobre o enterro e também nem sobre o velório desta vítima, desta tragédia que aconteceu hoje na cidade de Salto. Fernando, é com você. Ainda sobre este caso, Jota, só para complementar a sua informação, nós também entramos em contato com a Prefeitura de Salto, mas até este momento nós não tivemos nenhum posicionamento. Obrigado, Jota. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. A polícia divulgou hoje dados sobre uma operação realizada nesta segunda-feira pela DISI em Várzea Paulista e Jundiaí. No bairro Cidade Nova 2, em Várzea Paulista, foram detidas 2 pessoas suspeitas, entre elas um menor. Eles foram apreendidos em um ponto de venda de drogas e no mesmo bairro, a polícia localizou 21 quilos de maconha em um barracão que servia como uma espécie de centro de armazenamento e distribuição dos entorpecentes. Já em Jundiaí, uma pessoa também foi presa no bairro Varjão e esse suspeito seria o responsável por receber e distribuir as drogas no bairro. Todos os suspeitos permanecem à disposição da Justiça. E mais drogas. Em Votorantim, um jovem de 21 anos e uma adolescente de 17 foram apreendidos em uma outra operação da Polícia Civil no bairro Jardim São Pedro. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados 1,5 kg de maconha, uma balança de precisão, além de porções de cocaína e crack. A adolescente deve responder em liberdade e o maior foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E ainda falando em drogas, depois de perseguição, 2 jovens foram detidos no centro de Porto Feliz, suspeitos por tráfico. Ao perceberem os guardas municipais, os suspeitos tentaram fugir e bateram com o carro em uma lixeira e também em um caminhão que transportava gás. Eles tiveram ferimentos, receberam atendimento médico e foram encaminhados à delegacia. E a gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. Um adolescente de 14 anos morreu hoje em Tatuí quando o pilar que sustentava a rede em que ele estava caiu. Por enquanto, as informações que nós temos dá-se por conta que Rafael Nicásio não resistiu aos ferimentos.
O dono de uma churrascaria foi preso em flagrante no bairro Vila Rami, em Jundiaí. Segundo a polícia, no local foram encontrados 30 quilos de carne e embalagens com feijão que seriam utilizados, olha só, para a merenda escolar estadual. Além desses produtos, foram localizadas carnes e outros alimentos estragados. A vigilância sanitária esteve no local, que foi imediatamente interditado. A ocorrência é apresentada neste momento na Delegacia do Meio Ambiente em Jundiaí. E por falar em merenda, as merendeiras da empresa ERJ, que prestam serviços à Prefeitura de Sorocaba, entraram em greve hoje. E para falar sobre esta situação, nós vamos ao vivo novamente falar com o J. Abreu, que nos dá mais detalhes. J, apesar de nós estarmos um período aí de férias, né? Não teríamos tanta preocupação, mas o assunto é recorrente porque nós já tivemos outros problemas relacionados à merenda, não é mesmo? Pois é, Fernando, a situação preocupa, sim, apesar da aula voltar, as aulas voltarem apenas no dia 11 de fevereiro, essa reclamação das trabalhadoras, das merendeiras, já foi muito repetida no ano passado e agora já começa esse ano de novo, então por isso se preocupa, né? De acordo com o Sindifeições, que é o sindicato que representa a categoria, a decisão de greve foi tomada hoje pela manhã numa assembleia extraordinária, nós vamos ver as imagens dessa assembleia hoje. Essa greve deve seguir por tempo indeterminado até que não aconteça mais o atraso do salário. De acordo com o sindicato, os atrasos de salário, vale transporte, cesta básica são constantes. Nós entramos em contato com a empresa ERJ, que contrata essas merendeiras para a Prefeitura de Sorocaba, mas não tivemos nenhum retorno. Também convidamos uma pessoa da Prefeitura para falar aqui com a gente, para dar uma entrevista aqui, mas ninguém quis se prontificar a dar entrevista, apenas recebemos uma nota da Prefeitura dizendo que, como as aulas voltam só no dia 11 de fevereiro, isso não preocupa para o retorno aí das aulas, não preocupa essa greve, pelo menos neste momento. Também ficamos sabendo, a Prefeitura informou, que na próxima quinta-feira, dia 28, será realizada uma nova licitação que vai contratar empresa especializada e também em preparo para a merenda, para a alimentação escolar. Essa licitação tem uma novidade, será dividida em 3 lotes e a Prefeitura só vai pagar pelo alimento que efetivamente for consumido. Como ela vai ser dividida em 3 setores, existe a possibilidade de que 3 empresas passem a oferecer esses serviços, cada uma, é claro, com uma quantidade a servir de refeição. Esses 3 lotes têm um valor que variam entre 32 mil até quase 40 mil reais. Agora, o que não ficou claro, Fernando, é se essa empresa que está atuando agora em Sorocaba e tem supostamente causado esses problemas, vai poder participar também dessa nova licitação e até continuar oferecendo serviços à Prefeitura, né? É isso mesmo, Jota. Nada impede que eles participem, desde que eles cumpram com o que estiver em contrato, não é mesmo? Obrigado pelas informações, Jota. E ainda em Sorocaba, um outro assunto preocupa os pais. A falta de médico especialista para atender as crianças tem comprometido o atendimento em um posto de saúde na zona norte da cidade. A pequena Maria Letícia, de apenas 10 meses, precisa de um retorno médico. A mãe dela recorreu sem sucesso a esse posto de saúde na zona norte de Sorocaba. Informaram para mim no balcão do atendimento, né, que ela estava com conjuntivite e não poderia atender. Daí foi remarcada a consulta. Michele mostra o cartão de atendimento rasurado. A data marcada seria dia 21 de janeiro e foi alterada para o dia 28. 7 dias. Esse é o período em que o centro de saúde ficará sem pediatra. Deveria ter outro pediatra no lugar para cobrir, né? A mãe da criança foi recomendada a procurar outro posto, mas para ela não compensa. Tem superlotação, muita criança. A nossa reportagem conversou com uma funcionária da unidade que garantiu que o número de médicos supre a demanda dos atendimentos, mas confirmou a ausência da pediatra. Só que foi uma coisa que você colocou tudo isso. Sempre acontece porque ela atende em outro centro de saúde também, não atende só aqui. Então já aconteceu dela não vir, dela ficar já mais de 7 dias também fora do posto de saúde e ficar sem pediatra. Segundo pacientes, o posto de saúde da Vila Angélica oferecia anteriormente 2 pediatras, atendendo em períodos diferentes. Hoje, existe apenas um profissional dessa especialidade trabalhando na unidade e a ausência dele preocupa os moradores da região. Se for caso grave,
a criança às vezes pode até chegar a falecer, como já teve vários casos. É muito difícil, tá? A saúde está complicada. Está complicada mesmo. Até lá a gente fica sem atendimento, sem consulta, tem que esperar. Isso não pode. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, que por meio de nota informou que caso alguma criança dê entrada na unidade como urgência, será atendida pelo profissional disponível, seja ele clínico ou pediatra, e encaminhada a alguma unidade com atendimento especializado. Portanto, não seria preciso um pediatra ficar fixo na unidade. Foi encontrado hoje pelos bombeiros o corpo da jovem de 21 anos que desapareceu no fim de semana no rio Paranapanema, no trecho que fica entre Angatuba e Paranapanema. De acordo com os bombeiros, a jovem caiu da garupa de um jet ski e desapareceu na água. A polícia continua a investigar o caso.